você não tá percebendo direito. Eu acho que o Vasco tá com o time muito ruim. Não, o time do Vasco tá muito bom, tá bom o time do Vasco. Cara, você não consegue perceber? Será que você é burro? Você não vê os jogos? Você que não entende, cara. Você que não entende. Mas você não entende de futebol, cara. Você que não entende. Você tem tá que prestar falando aí que o time do atenção. Vasco tá ruim, mas o time do Vasco tá bom. Mas isso é só a opinião de cada um de vocês. A opinião, segundo Platão, faz parte do mundo sensível. E o mundo sensível, segundo Platão, é um mundo mutável. Então a opinião do Gabriel e do Jay Hell pode mudar a qualquer momento, porque esse é o mundo sensível. Fundador da Academia de Atenas, Platão, aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, é um dos filósofos gregos mais conhecidos e estudados até os dias atuais, especialmente por sua obra ter sobrevivido praticamente intacta mais de 2.400 anos, o que não aconteceu com a grande maioria de seus contemporâneos. Muito importante para a história da filosofia, Platão é responsável por termos acesso ao pensamento de diversos filósofos da Grécia Antiga, como Sócrates, seu mestre, Heráclito, Parmênides e Pitágoras. Platão foi ainda o introdutor do método de diálogo em filosofia, e com sua obra A República fundou a filosofia política ocidental. Para além de sua grande relevância para a filosofia e ciência, Platão foi importante para o processo de racionalização da fé cristã, em grande medida através de sua influência sobre o filósofo e teólogo Santo Agostinho, um dos mais importantes da história da cristandade. Como o ser humano obtém pela primeira vez o conhecimento e como pode identificá-lo se não sabe o que é? Platão aborda essa questão por meio do dualismo. Segundo ele, existem dois mundos, o mundo das formas ou ideias, inteligível. Platão diz que a alma traz consigo, desde o seu nascimento, um conhecimento prévio, chamado de a priori, que lhe permite a identificação do objeto, o chamado conhecimento inato, aquele que a pessoa nasce. Tais conhecimentos são as ideias ou formas que residem no mundo inteligível fora do tempo e do espaço. Os objetos do mundo comum organizam suas estruturas conforme essas ideias ou formas primordiais, mas não são capazes de revelá-las em sua plenitude. São apenas imitações imperfeitas. O mundo concreto e sensível. Esse mundo trata de um mundo acessível pelos sentidos ou material. É um mundo que conhecemos pelo olfato, paladar, audição, visão e tato. A opinião, doxa, fundamentada nas sensações, tem uma falsa consciência de si mesma, julgando-se correta. Esse mundo em Platão é um engano, um falseamento. Segundo Platão, atingir o conhecimento implica converter o sensível ao inteligível, ou seja, despertar, reviver e relembrar esse conhecimento esquecido. Dessa forma, a alma se liberta das aparências para se abrir ao conhecimento das ideias verdadeiras. Para isso, Platão recorre à dialética, essencialmente dialógica. É por isso que escreveu em forma de diálogo, gênero que consagrou. Em seus 3 livros não há disposição sistemática de uma filosofia, mas conversas entre Sócrates e seus amigos sobre justiça, amor, virtude, entre outros assuntos. Para Platão, o diálogo é a melhor maneira de buscar a verdade e o único meio de chegarmos ao consenso, estabelecendo o que se diz e por que se diz. Podemos enfatizar uma célebre frase de Platão. Como procurar por algo, Sócrates, quando não se sabe pelo que o procura? Como propor investigações acerca de coisas as quais nem mesmo conhecemos? Ora, mesmo que vivêssemos a depararmos-nos com elas, como saberíamos que são o que não conhecíamos? Agora vamos dar ênfase no mito da caverna. Para clarificar esse pensamento, Platão expõe em A República o mito da caverna. A alegoria começa com algumas pessoas no interior de uma caverna, acorrentadas no pescoço e nos pés desde a infância. Elas não conseguem ver a saída da caverna, apenas sombras de figuras humanas, que estão do lado de fora, projetadas por uma fogueira de maneira que ficam gigantes e estranhas.
Como essas pessoas vivem na caverna desde que nasceram, acham que as sombras são a única coisa que existe. Nada sobem sobre a luz, sobre a fogueira ou sobre o que há de fora da caverna. Porém, em determinado momento, um habitante da caverna se livra das correntes. Nesse instante, começa a indagar de onde vêm as sombras, e assim sai da caverna. A luz do sol, de início, ofusca seus olhos e o assusta. Em seguida, seus olhos se adequam à luz do sol, e ele vê o mundo, colorido e bonito. Feliz o homem, lamentando a sorte de seus companheiros presos, volta à caverna e conta o que viu. Os habitantes da caverna não acreditam nele, dizem que tudo o que existe são as sombras, e por fim o matam. A caverna é uma alegoria ao modo que os homens permanecem antes da filosofia, tal como sua subida ao mundo superior. A caverna representa, portanto, o domínio da opinião, os doxos. A partir da filosofia, o homem buscaria compreender o mundo, se libertaria das correntes e sairia da escuridão da caverna, tomando contato com a luz do sol, que é a representação da verdade do mundo das ideias. Porque o homem iria querer sair das sombras, sendo que tal processo é doloroso? No diálogo Fedro, Platão nos lembra que há, na alma humana, um conflito entre força do hábito, que faz com que o prisioneiro se sinta confortável em sua situação familiar, e a força do Eros, que quer dizer a curiosidade, um impulso que o estimula para fora para buscar algo além de si mesmo. Agora vamos demonstrar, por meio de uma esquete, o dualismo platônico, ou seja, o mundo das formas ou ideias inteligível e o mundo concreto e sensível. O que você tá fazendo? Eu tô estudando, Gabriel. Eu estou tentando me conectar ao mundo das ideias. Mundo das ideias? O que é isso? Segundo Platão, o mundo das ideias é um mundo que se difere do nosso mundo, que é o sensível. Então a gente se conecta a ele por meio da educação e tudo mais. E qualquer um pode se conectar a ele? Sim, é só você estudar, porque a educação é um meio da gente se conectar a esse mundo que a gente já esqueceu. Segundo Platão é assim, a gente esquece o mundo das ideias, pois a gente vem para esse corpo que está no mundo sensível. Ah, beleza, então eu vou tentar. Nascido na cidade de Estagira, no antigo Império Macedônico, em 384 a.C., posteriormente, Aristóteles foi considerado um dos mais importantes filósofos gregos, ao lado de Platão. Pouco que se sabe sobre sua juventude é o fato dele ter ido a Atenas. Chegando em Atenas, Aristóteles conheceu o pensador que se tornaria seu mestre, Platão. Aristóteles estudou na Academia de Platão durante muitos anos, até se tornar professor da instituição. Nesse período, aprofundou-se nos estudos platônicos sobre o ser e sobre a essência das coisas, sobre a dialética, sobre a política e sobre as ideias socráticas. Enquanto Platão considerava válido apenas o conhecimento intelectual da verdade, obtido por meio das essências puras, ou seja, um conhecimento puramente intelectual, Aristóteles passou a considerar a validade intelectual de outro tipo de conhecimento, o empírico. Aristóteles foi o primeiro pensador a teorizar a importância do conhecimento prático para o entendimento da verdade do mundo. Segundo o filósofo, e ao contrário de Platão, o conhecimento da verdade deveria passar necessariamente por dois campos de nosso saber: o intelecto puro e os sentidos do corpo. Israel, você só tira nota boa. Eu tava olhando suas notas e como que pode isso? Eu nunca vou conseguir ser como você. Não é possível, você já nasceu assim, porque não é possível, tem matemática. Como pode isso? Você já nasceu assim, tem um dom celestial, só pode. Vai. Na verdade, para Aristóteles, o conhecimento só seria obtido através da prática. Então, para que o Israel tenha bons desempenhos nas provas e nas atividades da sua vida, ele precisaria antes
praticar tal atividade, como ele está fazendo nesse momento agora, estudando para que ele possa ir bem. Apesar de ter técnicas, conhecimentos e objetivos específicos, cada escola filosófica compartilha de um mesmo objetivo: transformar o sujeito de forma profunda. Para os estoicos, a filosofia deve ser usada como estilo de vida, pois com ela o sujeito pode desejar exclusivamente o bem que ele pode obter e evitar o mal que ele pode evitar. Segundo os estoicos, a atenção de si é um dos principais fundamentos, pois com ela o sujeito pode ter controle do corpo e dos seus desejos, fazendo assim com que o sujeito saiba tomar as decisões certas nos momentos de conflito. Os estoicos também acreditavam que nada acontece por acaso. Há um destino para tudo aquilo. A única coisa que o destino não pode interferir é no agir do sujeito, porque o agir do sujeito depende somente dele, mas nada nem ninguém pode mudar o destino que está para ocorrer. Segundo Hador, toda felicidade deriva dos anseios e do desejo do sujeito de consumir e de conservar determinados bens. E o estoicismo tentava ajudar o sujeito a controlar os seus desejos. Um ponto famoso que podemos citar é o Sofistóico, que, enquanto todos se desesperavam no barco por causa de uma tempestade, ele se permanecia imóvel, até que um tripulante chegou e perguntou por que ele não estava desesperado e não fazia nada. E ele respondeu que ele não podia evitar a tempestade, que fazia menção que o ser humano não tinha controle da natureza, mas sim poderia ter controle de suas vontades, pois enquanto todos estavam desesperados, ele tomou controle de seu corpo e se permaneceu imóvel, esperando a tempestade passar. Já outras escolas, como os epicuristas, que colocavam ênfase no desfrute ou no prazer transcendente das coisas, chamado de ataraxia, também utilizavam a técnica do exercício do espírito, possibilitando que o sujeito pudesse criar a sua forma de vida. Segundo Epíroco, nossa única preocupação deve ser curar-nos, ou seja, cuidar de nossa alma para evitar as preocupações que nos impeçam de ser felizes. Assim como os estoicos, os epicuristas também praticavam a prosóquia. Assim como os estoicos, os epicuristas também utilizavam o exercício da prosóquia. Mas diferente dos estoicos, eles não utilizavam para viver o presente de forma intensa, mas sim para desfrutar do presente como um momento único de alegria. Para os epicuristas, a felicidade do presente deve traduzir-se em harmonia e tranquilidade, e não a intenção como utilizado pelos estoicos. Também para os epicuristas, desfrutar da natureza é um dos maiores prazeres que o sujeito pode obter. Para eles, desfrutar de sua beleza e aprender sobre a grandeza da vida que permite o sujeito desfrutar do prazer de se viver. Hoje em dia, nós chamamos de cética uma pessoa que não acredita em nada e desconfia de tudo. Mas não é bem assim que é o ceticismo filosófico. O ceticismo filosófico é uma atitude, uma escola filosófica da Grécia Antiga. Os céticos eram filósofos da tradição helenística. A tradição helenística também foi muito importante no Império Romano. Os filósofos helenistas estão menos preocupados com a verdade absoluta e mais preocupados com a tranquilidade, ou como os gregos chamavam, a ataraxia, a paz de espírito. Para os céticos, para garantir a paz e tranquilidade, eles tinham que suspender o juízo ou suspender o julgamento, o que era chamado de époque. Pio de Elis foi um dos mais famosos céticos. O mesmo acompanhou Alexandre o Grande em sua expedição ao Oriente. Na viagem, ele se depara com vários costumes e culturas diferentes, vivendo em muitas sociedades diferentes, tanto uma das outras quanto a da dos gregos. E ele percebeu que não dava para saber o que era certo e o que era errado. Não dá para dizer o que é bom, o que é ruim, o que é justo ou injusto. Pois o comportamento que é errado em um lugar é certo em outro, e algo que é injusto aqui é justo ali. Então, para ele, não dava para saber o que é certo e o que é errado, o que era justo ou injusto, e o que era o bem ou o mal. Pois, em cada sociedade, haveria uma diferenciação para cada elemento. Pio de Elis
acabou percebendo que não tem como tomar partido entre duas opiniões, que tem que deixar suspensa sua ideia de julgamento ou opinião para adquirir a felicidade. No geral, seria não assumir nenhuma verdade como absoluta. E isso resume o ceticismo, pois foi assim que os céticos viveram e repassaram seus conhecimentos. E agora passaremos para o cinismo. A doutrina filosófica chamada cinismo não vai te dizer para ser uma pessoa cínica, aquela pessoa totalmente perversa. O sentido pejorativo de cinismo, ou cínico, é algo da modernidade. O sentido de cinismo nessa época não era isso. O cinismo, em sua época, era adotado de forma a se viver do jeito mais simples possível. O fundador dessa escola foi um discípulo de Sócrates, o filósofo Antístenes, e ele destacava as práticas morais como autodomínio, a autossuficiência, a força de ânimo e a capacidade de superar as dificuldades. Os cínicos, assim como Sócrates, dialogavam em público, mas ao invés da ironia, eles utilizavam o humor. A filosofia cínica era voltada para os atos. Buscava uma vida melhor através de sua prática social. Eles confrontavam as pessoas e não sistematizavam seu pensamento, e por isso ficaram conhecidos pela sua filosofia marginal. A filosofia cínica defende que a ataraxia pode e deve ser buscada independente dos bens materiais e do sentimento de pertencimento a grupos sociais. O principal representante do cinismo é Diógenes de Sinope, que era um cara que vivia de uma maneira tão simples que ele vivia dentro de um barril no meio de Atenas. E tudo que fosse natural ele faria na frente de qualquer pessoa, porque o cinismo pregava o desprezo total a qualquer convenção social, como foi dito há pouco. Ele era chamado de Diógenes o Cão, pois simplesmente vivia como um cachorro. E uma história que rodeia bastante o cinismo é que Alexandre o Grande uma vez chegou e perguntou: "Você que é Diógenes?" Diógenes respondeu: "Sim." Então ele continua: "É você que não tem apego por nada?" Ele: "Sim." E Alexandre disse: "Eu sou Alexandre o Grande. Tudo o que você quiser é só pedir. Qualquer desejo seu eu posso satisfazer." E Diógenes diz: "Pois então, sai da frente do sol que está atrapalhando meu banho de sol." E Alexandre, tão impressionado, disse: "Se eu não fosse Alexandre, eu seria Diógenes." E essa é a forma de vida que o cinismo prega, desprezando total qualquer convenção social. Obrigado por me ouvirem e assistirem. Voltem sempre. Beijos.